Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre os sinais, que os sinais estão aí, estão visíveis, estão claros, só não vê quem não quer ver. Os sinais da natureza, entre as pessoas, no desamor, entre as nações, os sinais na pregação do Evangelho. E hoje Jesus vai falar sobre o sinal na agenda. Hoje ele vai falar sobre o dia do fim. Já tem hora, tem data marcada, está na agenda de Deus. E por isso, porque está na agenda, não vai ser marcado ainda, está na agenda, é que a gente deve se preparar, porque pode ser agora, pode ser hoje. Então deixar para se preparar amanhã, deixar para vigiar amanhã, pode ser um grande perigo, pode ser um problema. Toda a Bíblia, na verdade, nos fala a respeito do preparo, toda a Bíblia nos prepara. Mas se você prestar um pouquinho de atenção nos evangelhos, especialmente nos 3 primeiros evangelhos, nós vamos encontrar um preparo especial, Jesus falando sobre o fim de uma maneira muito particular e querendo com isso nos preparar para aquele que vai ser o último dia, o dia do fim aqui e o início da eternidade, desse tempo que a gente não entende muito bem, a nossa razão não compreende muito bem, eternidade, a nossa mente finita não consegue compreender o que vai ser isso, um tempo que não tem fim. Mas é isso que a Bíblia fala, vai acabar aqui e vai começar um tempo eterno. Então o tema vigilância é um tema sempre muito oportuno, especialmente porque os sinais estão claros, estão aí, e porque a oportunidade vai ser única. A Bíblia diz que ao ser humano cabe morrer uma só vez, vai ser só uma vez, e depois vem o juízo. É por essa razão que Jesus está preocupado com a nossa vigilância, e Ele vai falar, olhando nos nossos olhos, um pouco mais sobre vigilância comigo e com você hoje. Dos 3 destaques, o primeiro é: ninguém sabe o dia e nem a hora. Você deve ter percebido que o texto começa com Jesus dizendo, Jesus continuou. O texto é um pacote maior de uma conversa sobre o juízo, sobre os dias do fim. Jesus está falando mais coisas a respeito do fim. E é interessante falar sobre isso aqui. Eu queria dar esse destaque aqui para você hoje, que Jesus jamais quis esconder qualquer coisa a respeito do fim. Ele sempre deixou claro que haveria um fim. Ele não quis que as pessoas fossem pegas de surpresa. Então ele fala muito, ele fala desde sempre. Na verdade, ele sempre deixou isso muito claro. Curiosamente, ele está falando sobre o fim desde o começo, desde o início da era cristã. Está lá no começo, anos 30, e ele já está falando sobre o fim. E nós estamos aí há 2000 anos, são 2000 anos de história, desde que ele começa a falar do fim. Na verdade, no Antigo Testamento já se falava que o mundo teria um fim. Mas Jesus fala com muita propriedade: olha, se preparem porque vai chegar o fim. Já são 2000 anos e o fim ainda não aconteceu, mas está próximo. Os sinais estão cada vez mais claros de que o fim está cada vez mais perto. Mas o que é mais interessante do que isso é que Jesus não apenas fala sobre o fim muito abertamente, ele escancara o assunto, ele dá detalhes. Aliás, ele não apenas fala sobre o assunto, mas ele dá detalhes. Ele faz questão de detalhar sobre o fim para que as pessoas levem a sério. Ele fala sobre os sinais e diz quais são os sinais, para que as pessoas se atentem, levem, puxa, mas olha aí, é isso mesmo. Ele falou que ia acontecer, que o fim aconteceria e que alguns sinais apareceriam, e os sinais estão aí. E na semana passada falamos sobre os sinais, Jesus falou conosco sobre os sinais, e hoje mais informações, mais dicas. Hoje ele vai falar sobre o dia, sobre a hora. E o que é interessante aqui é que Jesus diz que o dia e a hora já estão marcados, já estão na agenda de Deus. Ou seja, Deus não vai pensar ainda num dia e numa hora. Isso já está marcado, portanto pode ser a qualquer hora, já está marcado há muito tempo, desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Pode ser hoje, pode ser agora, ao longo do dia de hoje. É importante por isso que nós estejamos prontos, que a gente esteja preparado. É por isso que Jesus está falando conosco sobre vigilância mais uma vez. Mas o que eu acho legal aqui é que Jesus usa elementos muito nossos, talvez muito mais próximos da gente do que daquelas pessoas daquele tempo. Ele fala do dia e da hora, ele fala de agenda. E o que é agenda para a gente?
Quem vive hoje sem agenda? Tem dia e hora para tudo, não é assim? A gente tem agenda física, a gente tem agenda no celular, a gente bota bip, a gente bota para apitar, a gente bota na mão, escreve na parede, a gente tem uma agenda lotadíssima, são todos os dias com muitas coisas para fazer. Na verdade, quase não temos tempo mais para fazer outras coisas, agenda lotada, não temos quase tempo para outras atividades nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Temos atividades marcadas para o ano que vem, para daqui a 2 anos. E o que me chama a atenção, e eu tenho falado sobre isso algumas vezes, é que normalmente quando temos que tirar alguma coisa das nossas agendas, quando temos um overbooking, quase sempre tiramos aquilo que é mais importante. Não é assim que quando durante o dia você tem que tirar alguma coisa da agenda porque algo deu errado, a gente tira aquilo que é mais importante? A gente tira aquele momento de oração, a gente tira aquela leitura da Bíblia, o estudo da palavra, a gente tira o culto. Ontem, quando convidei alguém para o culto, entre tantas pessoas que convidei, alguém me disse: ah tá, pastor, se der eu vou. Onde é que está a prioridade, né? Jesus está dizendo hoje mais ou menos assim: filho, deixe um espaço especial na sua agenda para mim, porque o nosso encontro por dia final já tem data e hora. Tomara que as nossas agendas encaixem. Dê um lugar especial para mim aí na sua agenda. Dê um lugar agora, que eu tenha um lugar especial na sua agenda no dia a dia. Vigie e ora. Vigie agora. O segundo detalhe que eu queria compartilhar com você está no versículo 37, ou a partir do versículo 37, quando Jesus fala do tempo de Noé. Ele conta uma historinha para facilitar a compreensão da mensagem. É como se Jesus quisesse desenhar. Jesus lembra uma história muito conhecida para os judeus, e tinha muitos judeus cercando Jesus ali, uma história do Antigo Testamento, que fala dos dias de Noé. E olha que coisa interessante, Jesus, nessa pequena lembrança, ele faz rapidamente uma lembrança da história de Noé, do tempo de Noé, e ele já diz, como conclusão dessa pequena história que lembra, que vai ser assim nos dias de hoje. Quando Jesus voltar, quando o mundo acabar, vai ser como nos tempos de Noé. Mas como foi no tempo de Noé? Como foi nos dias de Noé? A palavra de Deus diz que quando aconteceu lá nos dias de Noé, Noé construiu uma arca, um barco, um grande barco, a pedido de Deus, porque o povo estava bastante mal. E Deus falou: olha, eu vou dar um jeito de acabar com o mundo. E aí Noé começou a construir um grande barco, e nesse tempo em que ele construiu o grande barco, ele convidava as pessoas para que quando esse barco estivesse construído, as pessoas entrassem no barco logo, imediatamente, porque Deus ia mandar muita chuva, ia chover muito na terra, e a terra seria coberta com águas, e todos que não entrassem no barco morreriam. Só quem estivesse dentro do barco seria salvo. Foram 120 anos de construção de barco e de convite. 120 anos. E as pessoas não estavam nem aí. As pessoas queriam mesmo curtir a vida. As pessoas viviam como se a vida não tivesse fim. Viviam como se não houvesse amanhã. Comiam, bebiam, casavam, descasavam, zombavam de Noé, ridicularizavam da mensagem. Que bobagem, construir um barco que não tem nenhum corguinho, não passa nenhum riacho aqui perto, que idiotice é essa? Até o dia em que o barco ficou pronto, que começou a chover, a família de Noé entra para dentro do barco, entram os bichinhos na arca e Deus fecha a arca. A Bíblia diz que foi Deus que fechou o barco. E aí acabou o tempo da oportunidade. Quem não entrou, não viveu. Jesus está terminando essa pequena história. E Jesus está dizendo aqui, está no texto, que o mundo vai ser assim. Que o nosso fim vai ser assim. Aliás, o fim dos tempos do nosso tempo vai ser assim. Exatamente como nos dias de Noé. Jesus não está dando um chute aqui. Ele não está dizendo: olha, pode ser que seja, tem uma possibilidade. Não, Jesus está profetizando. Vai ser como nos tempos de Noé. As pessoas vão estar descuidadas.
Ou seja, não é que as pessoas não sabiam que o fim chegaria, não é que as pessoas não sabiam dos sinais do fim, não é que as pessoas não tiveram tempo para se preparar, não, elas não se importaram, elas não se preocuparam, elas não se organizaram, elas não ficaram vigilantes, elas foram indiferentes ao recado, à mensagem, à vigilância, à vida com Jesus. Para finalizar, fiquem vigiando, versículo 42, por 2 vezes, fiquem vigiando, 42 e 44, Jesus termina essa pequena porção de texto, dando uma pincelada de como será aquele dia. Ele fala rapidamente sobre o arrebatamento, uns vão subir, outros vão ficar, a cena vai ser assustadora, né? Sem falar do que vai acontecer, tem mais detalhes, isso aqui é só um detalhezinho. As estrelas vão cair do firmamento, vai haver terremoto, tem muito detalhe que envolve, mas ele fala só sobre o arrebatamento, e Jesus não está falando aqui como erroneamente pregam os que a gente chama na teologia de pré-milenistas, que dizem que apenas os salvos vão subir e se encontrar com Jesus, os que não vão ser salvos vão esperar mais 1000 anos aqui na terra, e só vão ressuscitar 1000 anos depois para ir para o seu destino eterno. Não, nós cremos que os 1000 anos já estão acontecendo. Os 1000 anos não são literais, os 1000 anos não são contados a partir do Cronos, mas a partir do Kairos, porque para Jesus 1000 dias é como, 1000 anos é como um dia, 1000 dias como um ano, 1000 anos como um dia, e um dia como 1000 anos. Portanto, desde que Jesus ressuscitou, venceu a morte, os 1000 anos já estão sendo contados, e a volta de Jesus decreta o fim dessa contagem, é o fim desse tempo aqui e o início da eternidade. Por ser o fim do fim, sem um tempo extra, eu vou dizer isso de novo, tá? Guarda aí, é o fim do fim. Quando Jesus volta, é o fim do fim, sem um tempo extra, sem um lugar extra, sem um lugar para purgar, como se diz por aí. É sem um tempo extra, porque o tempo extra é agora. Você tem 30, 60, 80, 100 anos, quer mais tempo que isso? É tempo de sobra. É sem um lugar extra, porque o lugar para purgar é aqui, o lugar de arrependimento é aqui, o lugar para mudar é aqui, o lugar para recomeçar é aqui, o lugar para se preparar é aqui. Então, porque é tempo final, porque é fim do fim, Jesus faz essa alerta amorosa para os seus filhos, dizendo por 2 vezes: filhos, fiquem atentos, fiquem vigilantes, filhos. É mais ou menos, guardadas as proporções, aquilo que dizem os pais incansáveis vezes para os filhos que saem para esse mundão afora, dias e noites, e os pais dizem: filhos, levem casaco. Não, filhos, levem vigilância com vocês, fiquem vigilantes, fiquem atentos, cuidado, muito perigo por aí. Guardadas as proporções, não é isso que a gente diz para os filhos da gente? Pois é isso que Jesus está dizendo para a gente: fiquem vigilantes, se preparem, fiquem atentos, vai acontecer a qualquer momento. Eu vou terminar essa mensagem, eu queria dizer para você que Jesus ter lembrado do tempo de Noé, nesse pequeno texto aqui, e dito que as coisas vão acontecer quase que como se repetindo, é no mínimo algo sobre o que devemos pensar com muito carinho todos os dias. A arca foi construída à vista do povo todo, todo mundo via, tinha medidas grandiosas, as pessoas passavam para lá e para cá, e o barco cada vez maior, era visto por todos. Em todo tempo, o Noé convidava as pessoas para serem salvas, entrando naquele barco quando ele estivesse pronto. Mas em nenhum momento durante aqueles 120 anos de convite, as pessoas perceberam que aquela arca, aquele grande barco, era a presença de Deus no meio do povo, querendo salvá-los. A arca era o braço de Deus tentando alcançar aquela gente. A arca era o coração de Deus querendo acolher aquele povo.
A arca era a graça de Deus batendo na porta daqueles corações. Mas nada disso bastou. Sabe, queridos, hoje a igreja de Deus está crescendo, sendo construída no mundo à vista de todos e tomando proporções incalculáveis, inimagináveis, estrondosas. Nesse meio tempo, muitos Noés estão convidando as pessoas para entrar na igreja e serem salvas pela fé em Jesus Cristo. Já são anos de convite, mais de 2000 anos, mas muitos ainda não conseguiram entender que a igreja é a presença de Deus no meio das pessoas, querendo salvá-las, que a igreja é o braço de Deus tentando alcançar as pessoas, que a igreja é o coração de Deus querendo acolher as pessoas, que a igreja é a graça de Deus batendo a porta dos corações e chamando todos. Meu desejo é que tudo seja diferente conosco, porque a dica Jesus deixou: filhos, fiquem vigiando. Fiquem vigiando, filhos. Amém?